Olá, pregador, pregadora da Palavra de Deus. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, mestrando em Teologia Bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas em Belo Horizonte. E que bom ter você conosco neste nosso Dabar, na qual nós vamos fazer uma simples exegese do texto do Evangelho deste domingo, que por sinal, neste 16º domingo do tempo comum, é Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43. Conforme dizíamos no domingo passado, o capítulo 13 é o centro, é o coração do Evangelho de Mateus, na qual, através de várias parábolas, Jesus anuncia o mistério do reino, como que o reino de Deus se desenvolve e cresce na história humana. No domingo passado, nós vimos justamente que a palavra do reino é semeada, é urgentemente semeada, independentemente da disponibilidade do coração do ser humano, que pode ser um terreno bruto, que pode ser uma estrada, que pode ser um espinho ou pode ser uma terra boa, mas mesmo assim a palavra é semeada, então vai depender da nossa disponibilidade se esta palavra vai dar fruto ou não. A palavra tem força própria, mas respeita a nossa liberdade. O grande tema desse domingo nós podemos dizer que é o tema da paciência, pois nós vamos ter aqui 3 parábolazinhas que mostram justamente o tema da paciência na dinâmica da consumação do reino de Deus. A primeira parábola é do joio e do trigo, que é muito conhecida, na qual os servos têm a impaciência de querer retirar o joio que está crescendo no meio do trigo. Então, disso nós aprendemos que o bem e o mal, até o fim da história, haverão de conviver na história humana. E só no fim da história é que haverá, de fato, a separação do mal e do bem. Daqueles que cumpriram a vontade de Deus, daqueles que não cumpriram a vontade de Deus. O que talvez seja inusitado nessa parábola seja justamente a impaciência dos agricultores que apressadamente querem fazer essa separação, colocando em risco a própria colheita do trigo, uma vez que nos parece que tanto o joio quanto o trigo, enquanto não estão amadurecidos, eles são muito parecidos. Então pode correr-se o risco de uma pessoa querendo colher o trigo acabe colhendo o joio e vice-versa. Depois, a segunda parábola tem um tom de exagero, que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que cresce e vira uma das maiores árvores. Aqui se constata de fato um exagero, pois a mostarda não é nem sequer a menor da semente e tampouco, quando cresce, vira uma grande árvore. Mas esse texto está inspirado justamente lá numa profecia de Ezequiel, mais precisamente Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 e 23, na qual fala de um rebento, de um ramo que é cortado e que cresce e que dá abrigo a todos, né? E para mostrar justamente que o reino, ele cresce, ele parte das pequenas ações, das pequenas atitudes, aqui provavelmente fazendo menção às atitudes que Jesus tinha no seu tempo, né? Que dado o tamanho de Israel, a proporção de Israel, aquilo que Jesus fazia aparentemente parecia ser muito pouco, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Às vezes nós temos uma imagem mítica daquilo que Jesus fez. Quantos doentes, por exemplo, que Jesus não conseguiu alcançar, que não conseguiu curar? Quanta dor que Jesus, por exemplo, não conseguiu aliviar? Por quê? Porque ele estava limitado na condição do tempo e do espaço. Mas aquilo de pequeno que Jesus fez foi o suficiente significativo, foi o plantar deste reino que está crescendo e que um dia terá sua consumação final. Por isso, o desafio de nós, discípulos, hoje, continuarmos nesta construção, nessa dinâmica, seguindo os passos de Jesus com as nossas atitudes, muito embora possam parecer pequenos. A terceira parábola é, de fato, inusitada. A parábola do fermento, que o reino é comparado ao fermento que é misturado na farinha e tudo fica fermentado. Então é interessante isso aqui. Por quê? O fermento, para a tradição judaica, é uma coisa impura. Basta conferir que os pães, por exemplo, para se celebrar a Páscoa, por exemplo, você tem que tirar todo o fermento da casa. E se come pão sem fermento, porque o fermento é sinal de impureza.
É uma coisa podre, que lembra morte, né? Podridão que lembra morte. Mas todo mundo quer o pão, todo mundo quer o bolo que está assado, fruto do fermento. Então, a mistura disso que parece ser impuro no meio da massa faz com que a massa cresça. Aqui eu penso, eu imagino, que talvez se refira à própria comunidade de Mateus. Por quê? Puxando pelo contexto histórico, esta comunidade, pelo fato de professar a fé em Cristo, essa comunidade está em risco de ser considerada uma comunidade impura, de ser expulsa da sinagoga. Então talvez esta impureza, este fermento, simbolize a própria comunidade, simboliza hoje as nossas igrejas, as nossas comunidades cristãs, que devem ser fermento na massa. Então é muito interessante porque se mostra que, na verdade, a comunidade autenticamente cristã é pequenininha. Ela não é massa, ela não agrega multidões, mas ela funciona na base dos pequenos grupos que se comprometem a viver o Evangelho e praticar e seguir os passos de Jesus. Então isso é muito interessante. É preciso ter muito cuidado com religião de massa, pois ela no fundo, ela toca o emocional, mas muitas vezes não leva ao comprometimento. Ao passo que o pequeno grupo, na qual as pessoas se conhecem, podem se comprometer umas com as outras, podem exercer a solidariedade e a fraternidade umas com as outras, ali é um símbolo deste pequeno fermento que vai levedando toda a massa, todo o contexto social, fazendo com que a sociedade cada vez mais cresça nessa dinâmica bonita de vivenciar o reinado de Deus sobre si, né? É interessante se questionar quem seriam esses impuros, que nós consideramos impuros hoje, mas que vivem profundamente a palavra de Jesus, fazendo com que o mundo e a sociedade possa crescer cada vez mais numa dinâmica bonita de vivência e de fidelidade ao Pai do céu. Acredito que, portanto, fazendo uma síntese, que o grande tema dessas três parábolas é que nós devemos ter paciência. No fim da história haverá o juízo que separará definitivamente aqueles que foram de Deus e aqueles que não foram, mas até lá nós devemos ter paciência, compaixão, misericórdia, conforme vai nos ensinar inclusive a primeira leitura deste domingo. Enquanto o fim não chega, nós devemos perseverar no bem, ser como este pequeno fermento que vai levedando a massa toda, na expectativa de que nós, enquanto pequeno fermento, enquanto pequena semente, esta dinâmica do reino vai acontecendo até que um dia se torne plena, inteira, totalmente realizada por ocasião da consumação da história humana. Esta seria a mensagem que nós temos para transmitir para você nesse dia, que você possa pegar esta mensagem e atualizá-la para a sua comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.